Olá, traders, Vini Lang aqui, fazer a atualização da FET, né, que foi uma das moedas aí que mais caíram juntamente com outras. Pensando graficamente, não tenho muita análise para fazer, então vou fazer uma análise mais sobre sentimento e vou também dar uma dica com relação ao volume e ensinar como vocês a interpretar o volume que aconteceu na FET, mas também ajudar numa interpretação de outras altcoins que estão com um padrão parecido. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Não se esquece de deixar o like também. E bora para análise então. A FET, o que aconteceu com ela foram foi que ela perdeu suportes muito significativos no semanal, tá? Eu estou no gráfico semanal, assim que nem diversas altcoins uh, perderam suporte nessa sexta-feira, né? A gente teve o maior flash crash, algum não tão flash, digamos assim, algumas mantêm a estrutura de baixa, né? Que já teve no mercado cripto desde então. Então, qual que é a interpretação no sentido do volume, se esse foi um movimento bullish ou bearish, foi um volume de fundo ou foi um volume de início de tendência, tá? Essa pergunta é uma pergunta que fica não só na FED, como em qualquer outra moeda. A gente só sabe que é um volume de fundo quando rompe justamente o volume que foi formado. Então, no caso da FET, a gente tem dois pontos importantes. Tá? O primeiro seria essa linha de tendência formada, então ela teria até duas linhas de tendência, uma no semanal e uma no diário. E se a gente colocar aqui no 4 horas, temos aonde que foi o rompimento, aonde que foi iniciou o movimento. Foi nessa região. Então, a gente só consegue definir que esse volume é um volume de fundo se ela tiver força suficiente e acabar rompendo justamente essa região desse volume, que no caso da FET é a região de 52 centavos. Tá? Da mesma forma, a gente consegue definir que foi um volume de início de tendência se a gente tiver uma continuação da tendência, ou seja, perder essa região aqui dos 11 centavos. Tá? No meio do caminho, a probabilidade é o preço consolidar. Então, a gente tem uma diminuição do volume da volatilidade. Tá? O mercado ele se move em expansão e retração de volatilidade. Então, quando a gente tem um movimento volátil, né, a gente, consequentemente, posterior a esse movimento, tem uma diminuição da volatilidade. Inclusive, no curto prazo, aqui no 4 horas, né, ela está formando aqui um triângulo, que é um afunilamento, justamente diminuindo essa questão da volatilidade. Então, provavelmente, tá, o que algumas moedas vão fazer, no mínimo, testar esse volume deixado. Tá? Então, a gente tem suporte aqui no momento, no caso da FET, na região dos 26 até os 14. Tá? Então, esse movimento aqui, a interpretação seria que seria provavelmente uma onda A, B, C. Então, ela faria no mínimo algo assim, tá? Que seria uma, é, um reteste dessa região que justamente deixou o volume e posterior uma tentativa de reversão que seria justamente passar essas regiões de volume. Então, a gente precisa dessas duas coisas, tá? Desse reteste dessa região e segurar e o rompimento da região que foi o volume deixado. Tá? Quero falar uma coisa muito importante também, então fica aí no vídeo, sobre a falta de liquidez que a gente teve no mercado e a diferença de um gráfico da Binance para um gráfico da Coinbase. Então, no geral, tá, eu recomendo utilizar para análise o gráfico da Coinbase. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o preço indo a 27 centavos, tá, no caso da FET, na Coinbase, enquanto na Binance o preço ele chegou até a 11. Então, é muita diferença da Coinbase para Binance, tá? Algumas moedas isso muda bastante. No caso da FET, a gente não tem essa mudança, porque a gente tem justamente a quebra desse suporte e o preço, né, quando a gente olha aqui em time frames menores, né, como diário, é um volume que não é um volume tão significativo como, por exemplo, esse. Então, me parece ser um volume de continuação da tendência de baixa. Tá? Então, realmente, pensando em trades na FET, o trade só seria quando ela romper essa linha de tendência, quando ela passar essa região aqui do candle que foi deixado o volume acima dos 57 centavos. Tá? Então, enquanto ela não romper essa região, tendência de baixa, e ela deve pelo menos corrigir esse movimento como um todo, ou seja, ela teria essa região aqui como próximo suporte nos 17 centavos. Tá? Então ela chegou aqui na uma região importante, deve consolidar
entre o range dos 59 e os 26 em próximas semanas e tomar uma decisão aí em breve se esse volume for um volume de fundo ou um volume de continuação da tendência, né? Essa decisão vai ser interpretada como um rompimento na região dos 26 centavos ou um rompimento na região dos 59 centavos. Então, no momento, no trading zone para a FED, chegando próximo dessas regiões, seriam as regiões, né, que você poderia estopar uma posição vendida e poderia estopar uma posição comprada. Então, chegando próximo dessas regiões, a análise de sentimento pode nos dar uma dica se podemos pensar em long ou short. No momento, a gente tem aqui o sentimento bearish, tá? A gente tem aumento do long short rate of open interest, dica liquidez abaixo, e temos divergência no CVD. Então, no momento, mais bearish em FED com relação ao sentimento, com relação à estrutura, então não há por que pensar em trades enquanto a gente não tiver uma mudança no cenário do sentimento ou uma quebra de estrutura na região dos 59 centavos. Beleza? Então essa foi a análise da FET. Comenta aqui embaixo outras moedas para fazer mais vídeos, trazer ou mais informações, se vocês quiserem mais informações sobre o volume, mais informações sobre a análise de sentimento, comente aqui embaixo que moedas e que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal e eu vou colocar na fila aí para fazer e trazer para vocês. Então, boa semana a todos e até mais.